Olá! Agora nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo do Espírito Santo. No último vídeo eu falei que o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele estava lá em forma de glória, em forma de teofania, e está lá um conhecimento para ser adquirido. E hoje nós vamos estar continuando o assunto do Espírito Santo. Então, o Pentecoste é o que eu vou estar abordando hoje, porque o Espírito Santo, ele é muito importante na nossa atualidade e na minha vida e na tua vida. Lá em Joel 2, 28 ao 32, está escrito assim, ó: quando o Espírito Santo for derramado, aqui está sendo profetizado, Joel profetizou: eis que acontecerá que nos últimos dias o Senhor derramará o Espírito sobre toda a carne. Sobre vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossas jovens terão visão e sonharão vossos velhos. Até os meus servos e sobre as minhas testemunhas, serva, derramarei o meu espírito e profetizarão naquele dia. Então, o profeta Joel, ele está falando de um derramamento de poder que veio confirmar em Atos 2, no conhecido Pentecoste. Então, vamos aqui para o que ocorreu no Pentecoste. Cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Encheu-se toda a casa onde estavam assentados. E apareceram entre eles língua como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Então, eu li Atos 2, do 1 ao 4. Aqui está cumprindo a palavra de Deus do derramamento do Espírito Santo. Certo? Então, todos os salvos, eles foram cheios do Espírito Santo. Cristo, antes dele subir, ele fez esta promessa, como eu mencionei no vídeo anterior. Cristo subiu e o Espírito Santo desceu a fim de habitar para sempre com a igreja. Temos agora o privilégio de sermos cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito em Pentecoste sobre os apóstolos, as mulheres e outras discípulas mencionadas foi um fenômeno celestial, incontestável, irresistível, soberano, foi eficaz e ninguém pode desfazer o resultado. Foi definitivo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. Ficar também cheio do Espírito Santo é chamado de batismo, derramamento, recebimento. O derramamento do Espírito Santo traz uma experiência pessoal de ser cheio. Os discípulos já eram salvos, conforme Jesus deixou claro 3 vezes. Por isso já tinham o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino. João 3, 5. Após a sua ressurreição, Jesus ainda soprou sobre eles o Espírito Santo. João 20, 22. Mesmo regenerado e tendo recebido o sopro do Espírito, eles ainda estavam cheios deles.
Uma coisa é ser cheio e andar pelo Espírito. Outra é ser cheio dele e você, que tem o Espírito, está cheio do Espírito. Então, estar cheio do Espírito é ser guiado pelo Espírito e não cumprir a vontade da carne. Não existe estar cheio do Espírito Santo, estar se drogando, estar se prostituindo, estar adulterando, estar pulando, salteando, rodopiando, pode fazer o que quiser, menos ser salvo, menos ser cheio do Espírito Santo. Lembrando que a Deus a gente não engana e não zomba. O Espírito Santo, ele sonda a mente, ele sonda o coração, ele está em nós e está em Deus. Então nós somos um conforme a obediência à sua palavra. A experiência da plenitude é pessoal. Ele desce sobre cada um individualmente. Logo, eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar da grandeza de Deus. Olha, é uma das características, estar cheio do Espírito Santo, é falar de Deus, é viver para Deus, tá? Nada de ser, tá cheio do Espírito Santo, aí é contando piadas imoral, é vendo vídeos de pornografia, é vendo aquilo que o Senhor disse para não colocar diante dos olhos e diz estar cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas, ela me procuram no particular e diz, irmã, eu não entendo, fulano pula, rodopia, é até usado, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele abusa, ele oprime, porque não está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de si mesmo. Ele está cheio do narcisismo. Cheio do Espírito Santo é diferente. É por isso que eu estou trazendo a luz das Escrituras, para ficarmos livres do engano. O cheio do Espírito Santo, ele não fica enrodada com piada, com coisas profanas, com coisa que não agrada a Deus, com aquilo que não edifica. Não quer ficar perto. Porque não há comunhão da luz com as trevas e nem de Deus com o diabo. Isto é fato, está escrito. Então nós devemos ser cheios do Espírito Santo e viver para Ele. O cheio do Espírito Santo, ele tem prazer de falar de Deus, por mais que não tenha o ministério da pregação, do ensinamento, mas ele está testemunhando de Deus, ele está trazendo pessoas para o reino, porque isto é servir a Deus, porque ser cheio do Espírito Santo lá na igreja, domingo, de 6 às 8, ou de 9 às 10, é muito fácil. Ser cheio do Espírito Santo é sair de porta em porta, de localidade em localidade, que nem o discípulo fazia. Ser cheio do Espírito Santo é orientar na palavra, é dar um bom conselho, é trazer as pessoas para perto de Deus e não afastar com um testemunho péssimo. A plenitude do Espírito nos dá poder para pregar com autoridade. Os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e já começaram a trazer mudança, influência santificadora. Agora, os discípulos, eles eram santos, espirituais, menos apegados a este mundo e mais familiarizados com o outro, ficaram mais cheios do consolo. O Espírito alegraram-se mais no amor de Jesus e na esperança celestial. Ele também foram, como prova disso, enchidos com os dons do Espírito Santo, que é o propósito específico do evento desta passagem. Então, o Espírito Santo, ele veio para nos fortalecer, para nos vivificar, para nos orientar, para nos conduzir, para nós falarmos a verdade. O Espírito Santo, a função dele em nós é nos convencer daquilo que está errado. Nós temos que estar atento, sensível à voz dele. O Espírito Santo, ele unifica. Nós temos que estar unificado com os céus, com o nosso irmão. Tem gente que diz, irmão, eu tenho uma ótima comunhão com o Espírito Santo. Eu até ouço o Espírito Santo. Mas, olha, eu estou intrigado com a mamãe há 10 anos. Não,
você não está cheio do Espírito Santo, você está com a mente enganosa. Você tem que procurar sua mãe e pedir perdão, se ter amizade, porque está escrito que se nós não sabemos conviver com o nosso próximo, que nós não amamos o próximo que vemos, como que vamos amar a Deus que não vemos? Como que estamos cheios do Espírito Santo, Consolador, se o nosso coração está cheio de ódio, cheio de coisa que não agrada a Deus? Tudo isso é reflexivo. Nós temos que refletir sobre isso. Nós temos que perceber, temos que ler e ver o que realmente é servir a Deus. Jesus disse que quando depender de nós é para ter paz com todos. Então vamos ter paz com todos. Vamos demonstrar ser cheio do Espírito Santo em nossas atitudes, em nosso dia a dia, no caráter, na ética. Nós somos cidadãos do céu. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos que aprender a perdoar, temos que amar, temos que buscar a face do nosso Deus, buscar direcionamento. Eu acho que hoje nós estamos num tempo que nós precisamos muitíssimo da orientação do Consolador, do Espírito Santo. Nós somos bombardeados todos os momentos por notícias terríveis, por escândalos horrorosos. Nós precisamos do Espírito Santo para nos firmar nesta palavra, para nos firmar na presença de Deus. Sabe por quê, meu amado? Sabe por quê, minha amada? Porque nós lemos aqui que Deus, Ele fez a promessa que ia enviar o Espírito Santo e enviou. Jesus, Ele deu a promessa, antes dele enviar o Espírito Santo, que Ele iria para o céu, mas que Ele ia voltar um dia. Então, quando o Espírito Santo voltar, quando Deus voltar, Jesus voltar, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Esse discurso bobo da Trindade, se é Deus, se é Jesus, se é Espírito Santo, nós temos que estar cheio. Nós não somos alma, espírito e corpo. Por que é tão difícil aceitar Deus, Espírito Santo, Jesus? Nós estamos agora no tempo do Espírito. Nós estamos no tempo que o Consolador nos orienta, nos mostra, nos adverte. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos deixar as meninices. Vamos estar unido com Deus. Porque cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos orientar, vai nos mostrar a verdade, vai nos guiar, vai nos preparar para a vinda do Filho de Deus. Porque assim, olha, foi dito que Jesus ele ia nascer, Jesus nasceu, certo? Foi dito que Jesus ele ia morrer na cruz do Calvário e ele morreu, certo? Foi dito que ele ia ressuscitar e ressuscitou, certo? Foi dito que ele ia enviar o Espírito Santo para guiar o cristão, para convencer o mundo do pecado e da justiça, e ele enviou o Espírito Santo, certo? O Espírito Santo, ele não é um conto de fada. O Espírito Santo, ele é fato. Primeiro, o Espírito Santo veio, inspirou João Batista anunciava Jesus veio, pregava boas novas com autoridade, com poder, como nós devemos pregar também. E Jesus, quando foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi cheio, ele foi revestido, e ele veio em forma de uma pomba sobre o Cristo. E Cristo ouviu, e todos que estavam ali, João Batista ouviu a voz que do céu vinha, dizia: este é meu filho amado. Então, aqui foi testificado, Deus do céu falou, o Espírito veio e pousou sobre Jesus, e Jesus recebeu o Espírito Santo, o poder, a força, a sabedoria, a capacidade. E esse Espírito Santo, ele está em mim, ele está em ti, ele está em nós. Então vamos honrá-lo com as nossas atitudes. Vamos honrá-la. Sabe por quê? Porque assim como todos esses itens que eu citei foi verdadeiro, está aqui nas Sagradas Escrituras. Então Jesus ele vai voltar, porque está na promessa. Ele disse, os dois anjos testemunharam, porque tu olha para cima, da maneira que ele foi, ele vai vir. Então assim como foi dito que havia Espírito e veio, assim como tudo que eu citei foi prometido e aconteceu, Jesus ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai dar tempo para você
meu amado, minha amada, que finge ser cheio do Espírito Santo e está mentindo, está enganando, está trapaceando, está adulterando, está fornicando e dizendo que está cheio do Espírito Santo, você está cheio de você mesmo. Cheio do Espírito Santo, dói quando fala, quando peca, se entristece. Esse está cheio do Espírito Santo. Mas se você tem alegria em fazer o mal, fica regozijado porque trapaceou, porque enganou, diz que se deu bem, você não conhece o Espírito Santo. E infelizmente eu vou te dizer ainda mais, se Jesus vir rasgando os céus, fica, porque lá não vai entrar mentiroso, trapaceador, lá vai entrar todos que foi lavado no sangue de Jesus, todos que são guiados pelo Espírito Santo. Então, meu amado e minha amada, vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos seguir as orientações dele. Sabe por quê? Para quando Jesus voltar, nós não sermos envergonhados, mas nós sermos tirados da terra, no abrir e piscar do olho. Enquanto ele não vir, vamos ser cheios do Espírito Santo, porque o mundo está sendo sacudido pelo mal e pela maldade. E cadê os crentes de Jesus? Cadê os cheios do Espírito Santo? Os cheios do Espírito Santo não é só para estar rodopiando, mas é para sair da eclésia e levar a palavra de Deus. O ser cheio do Espírito Santo é testemunhar, é ser carta viva, como disse o apóstolo. Então vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos buscar a Deus na oração e na leitura bíblica. Porque nós devemos estar atentos, assim como foi dito, que veio o Espírito Santo e veio. Assim como foi dito, que Jesus ressuscitou, assim ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Vamos largar o caminho da obstinação para o mal e vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos fazer o bem, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe e te prospere nesse deleitoso dia e te dirija e habite em ti ricamente. E compartilhe esta mensagem. Se inscreva no meu canal e vamos juntos levar as boas novas de Jesus. Obrigada.